Globo Esporte. Oferecimento Esportes da Sorte. A gente aposta em você. Olá, muito boa tarde para você. Estou começando mais uma edição do Globo Esporte e eu conto com a sua participação. A hashtag é GEPará nas redes sociais. Bom, nós começamos com o Paysandu, que começou muito mal a terceira fase da Copa do Brasil. O Papão perdeu de 3-0 para o Fluminense no Maracanã ontem. Vamos ver como foi. O final de semana passado foi de festa para o Fluminense. A goleada por 4-1 diante do Flamengo garantiu o título carioca. Diante desse cenário, nada como reencontrar a torcida no Maraca. O clima de amor estava transbordando. Mas pensa que a fiel bicolor ia ficar atrás? Que nada. Compareceu também. A noite era especial. No gramado, Fluminense e Paysandu disputando o jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. E o todo poderoso Flusão começou a partida fulminante. Logo aos 10 minutos, Alexander fez o cruzamento e Lima mandou para a rede. Sorte bicolor que o lance foi anulado por impedimento. A segunda tentativa dos donos da casa foi de longe, com o Samuel Xavier. No lançamento para Germancano, o chute saiu meio descalibrado. Mas aos 27 minutos, tudo certo com a jogadaça de John Arias. O cruzamento foi perfeito para Nino, livre de marcação, a abrir o placar de cabeça. E a bola aérea seria um problemão para o Papão no Maracanã. Quando Marcelo cobrou o escanteio a meia altura, Keno dominou cheio de estilo e fez isso aí, 2-0. Quando o Paysandu buscou o ataque, Igor Fernandes mandou esse chute bem discreto. Enquanto isso, o Flu era mortal jogando pelo alto. Felipe Melo, que o diga. No erro de Genilson, Arias por pouco não fez o quarto ainda no primeiro tempo. Depois do intervalo, Germancano mostrou que queria muito deixar o gol dele. Na primeira tentativa, o chute foi desviado e a bola foi na trave. Na segunda chance, Thiago Coelho cresceu para cima do argentino. Na terceira, chute fraquinho para fora. Em um raro contra-ataque do Paysandu, Bruno Alves não tomou a melhor decisão. Enquanto isso, Thiago Coelho evitava uma derrota ainda maior. Até quando as coisas pareciam tranquilas, bate-rebate na área e a bola foi no travessão. Que pressão! Chutaço de John Kennedy e o Thiago Coelho estava lá. A última chance foi novamente com o jovem atacante tricolor. Fluminense 3, Paysandu 0 foi o placar final. O estilo do Fluminense é um estilo diferente, um estilo onde marca e joga, né? Não deixa jogar, então é pressão o jogo todo e o nível de jogadores é diferente, entendeu? Então a gente tem que ser realista. Hoje era um jogo muito difícil para a gente, mas eu acho que nossos jogadores procuraram fazer o seu melhor. Pecamos em duas bolas paradas, coisas que ali é mais atenção, posicionamento, que poderiam ter sido evitadas, né? Então isso também faz com que a gente possa acreditar que ainda teríamos alguma chance dentro do jogo, mas depois dessas duas bolas paradas que eles conseguiram os 3 gols, ficou muito difícil. Bom, vamos para Belém agora, né? O Remo recebeu o Corinthians no Mangueirão, mas muitos torcedores das duas equipes, mesmo com o ingresso na mão, não conseguiram entrar no estádio. Eu acompanhei toda essa situação lamentável. Bom, 20 minutos de jogo, milhares de torcedores estão aqui fora no estádio, não conseguiram entrar pelo portão B2. Muitos reclamam que estão com o ingresso na mão e a informação que chega é que o estádio está lotado. Torcedores do Remo, torcedores do Corinthians não conseguem entrar no estádio depois de 20 minutos do início da partida. A informação que chega é que o estádio está lotado e os portões foram fechados. Tudo está lotado, ninguém entra no estádio. A gente paga o ingresso caro, cara.
Aí quando a gente chega na hora, não querem deixar a gente entrar, diz que tá lotado. E agora como é que vai ficar? Vão devolver nosso dinheiro? Fecharam o portão, a gente comprou ingresso e a gente não pode entrar pra assistir o jogo. Que é isso? Tá errado. São mais de 3 horas parado ali, esperando entrar. Chega aqui, não pode entrar. O ingresso tá aqui, ó. O ingresso tá aqui, comprado o ingresso. Ingresso do Corinthians, paguei R$200 pra assistir o jogo do Corinthians aqui. E aí não vai deixar entrar, como é que vão fazer agora? A gente vai querer ressarcimento, sinceramente, porque trabalhando o dia inteiro para ir para esse jogo com o ingresso na mão. E a gente tem portão fechado, chegando 9h30, não é nem show. Compramos o ingresso, chegamos aí, não entramos. Tem muito torcedor do Corinthians fora. Não sei o que eles fizeram, não deixaram entrar. Não tivemos direito de entrar. Todo mundo que está aqui está com ingresso. Eles estão alegando que está lotado o estádio e não estão podendo mais entrar. Primeiro, dizer para vocês que a gente tem tranquilidade de afirmar que a carga vendida para o jogo hoje foi abaixo, inclusive, da lotação do estádio. Quem tiver imagem, eu tenho certeza que todas as emissoras aí, órgãos de imprensa, tem imagens durante o jogo, mostra que tinha bastante espaço, principalmente nas cadeiras dos dois lados e espaço também nas arquibancadas. A gente teve a preocupação de fazer os espaços quando a gente teve as imagens ao receber a informação que os portões tinham sido fechados. A decisão não partiu do clube, a gente é contra essa decisão, a gente não teve concordância com isso, a gente registrou um boletim de ocorrência e pediu que a Polícia Civil apure o ocorrido. Nós não temos aqui para apresentar quem foram responsáveis por isso, mas a gente está muito triste e chateado com o ocorrido, porque o nosso torcedor que comprou ingresso e o torcedor do Corinthians também, que comprou ingresso, teve o seu direito de entrar no estádio cerceado e a gente quer uma explicação para isso, né? Eu não posso aqui apresentar uma conclusão a respeito, porque a gente não tem ainda essa apuração, mas a gente entende que isso precisa ser apurado. Tenho certeza que a gente vai ter a contribuição do estádio para a apresentação das imagens das coisas que ocorreram e assim que tiver uma apuração e um levantamento, a gente vai voltar para dar uma satisfação para o nosso torcedor. Mas eu queria informar nesse momento que não foi uma decisão que partiu do clube, o estádio não estava lotado. Dava para ver claramente aí que as laterais das cadeiras, as cadeiras vão quase atrás dos gols, elas estavam com bastante espaço ali disponível. A arquibancada também, perto das divisões ali, que dividem o lado A do lado B, tinha bastante espaço, né? Houve também uma situação de ocupação de parte da arquibancada pela torcida do Corinthians que não estava previsto, também não foi uma coisa planejada pela gente, né? A gente quer entender como isso foi autorizado. Até então, os 10% mínimos do mandante estavam previstos para ficarem na cadeira aqui do lado B e foram direcionados alguns torcedores para a arquibancada sem a nossa concordância. Então, o que a gente pede só é que isso seja apurado, o boletim foi registrado, que a gente aguarde aí, torcedor, a apuração disso e que se defina as responsabilidades. A gente está muito tranquilo com relação a isso, nós fizemos o que era necessário, mas a gente precisa dessa satisfação para o torcedor que foi prejudicado, que está dentro de casa, que muito provavelmente está chateado com isso. Está feliz com a vitória, né, o torcedor do Clube do Remo, mas está chateado porque queria ter assistido esse jogo de dentro do estádio. Bom, vamos lá. O administrador do Mangueirão, Maurício Bororó, lamentou a situação e declarou que todos os esclarecimentos sobre os fatos de ontem devem ser prestados pelo Remo, que era o clube mandante e alugou o estádio para a partida. Esse também foi o mesmo posicionamento da Secretaria Estadual de Esporte e Lazer, ACEL. Pois é, esses posicionamentos são contrários ao que informou o presidente do Remo na entrevista. O Fábio Bentes disse que não foi o clube que proibiu o acesso dos torcedores e que posteriormente vai se manifestar sobre o ressarcimento aos torcedores. O Procon, em nota, orientou que os torcedores que se sentirem lesados poderão optar por requerer do prestador do serviço a restituição do valor pago. O Ministério Público ainda não se manifestou oficialmente. Nós procuramos também a Polícia Militar do Pará sobre a ordem para fechar os portões do Mangueirão, mas ainda não há também um posicionamento oficial da PM. Segundo a Federação Paraense de Futebol, por meio do borderô enviado à nossa produção, o público total pagante foi de 38.034 torcedores. E o público presente no estádio, somando torcedores e pessoas que estavam trabalhando ontem, 42.599 pessoas presentes, abaixo dos 50.000 que o governo do estado anunciou como capacidade do estádio. Bom, e quem entrou no Mangueirão conseguiu ver uma grande vitória do Remo, que abriu vantagem para chegar às oitavas de final da Copa do Brasil. Os detalhes desse grande jogo.
Pelo show de luzes no Mangueirão, a gente já deveria ter imaginado que aquele palco teria um só protagonista. A cor já dá uma pista, né? Totalmente diferente de 1996. Vamos ganhar hoje, 2-0 Leão. E vamos ganhar esse jogo sem moleza. Não vai ser fácil pro Leão. Tá vindo de umas partidas aí meio que deixa a gente nervoso, mas nós sabemos que o Leão tem garra, esgotou todos os ingressos para a arquibancada e a torcida vai em peso hoje para mostrar, deixar eles mais para cima para tentar pelo menos 1-0 aí para lá fora a gente tentar um empate e passar de fase. O adversário estava à altura da festa. Time de Série A embalado por uma vitória robusta na Libertadores. E mesmo vindo de longe, mobilizou muita gente por aqui. Quando eu descobri que o Corinthians vinha jogar aqui, eu comecei a chorar, porque, né, não tenho condições de ir para São Paulo assistir um jogo do Corinthians. O Corinthians estando aqui é o sonho de muita gente. Tá todo mundo aqui torcendo para a vitória do Corinthians. Nesse jogo contra o Corinthians, o Remo precisava vencer não só para se manter vivo na Copa do Brasil. O elenco azulino precisava convencer o torcedor de que o passado recente ficou para trás. E nem precisou de muito tempo para conseguir os dois. Tudo começou com o cruzamento de Pablo Roberto e a finalização de Richard Franco, mostrando que o goleiro Cássio teria trabalho. Em contra-ataque, Muriqui deu passe e Pablo Roberto mandou para o gol. Cássio deu rebote, Richard Franco mandou para o fundo da rede. 1-0 para o Remo. Na sobra de bola, Galdesani logo tentou ampliar o placar, mas Cássio defendeu. Nesse lance, o chute de Pablo Roberto parou na trave. O Timão até tentava, mas estava difícil passar pela defesa azulina. Na grande área tumultuada, Yuri Alberto até encontrou espaço para chutar, só não converteu. No segundo tempo, a equipe paulista voltou pressionando, mas acabou perdendo boas oportunidades, como essa daí. Em meio a toda essa pressão corintiana, uma tabelinha entre Muriqui e Lucas Mendes deixou o camisa 10 na cara do gol. E é claro que ele aproveitou. Roger Guedes tentou diminuir a vantagem azulina de cabeça, sem sucesso. O atacante ainda insistiu, mas foi parado por Vinícius e depois acabou mandando por fora da rede. Fabinho também arriscou e Gigante Cássio segurou. Placar final, Remo 2, Corinthians 0. Agora, digerir, trabalhar para buscar reverter, não vai ser fácil, mas temos condições. Estamos vivos na competição, falamos desde o início que independente do resultado que tivéssemos aqui, era um jogo de 180 minutos que definiríamos em casa. 3 pilares importantes no futebol. Primeiro é a organização, segundo o nível de concentração alta e segundo a competitividade. E a mais importante no futebol é a coragem para jogar. Dentro de uma partida, diante de um grande adversário, conseguimos colocar todos esses ingredientes. E o mais importante foi que a gente conseguiu neutralizar os pontos fortes do Corinthians. Foi uma partida de muito valor da equipe hoje, uma partida que a gente soube jogar dentro da proposta que a gente colocou para a partida e sair com um resultado importante, mas é apenas a metade de uma terceira fase. Cumprimos a primeira etapa e a gente precisa se preparar melhor para o jogo de volta lá contra o Corinthians no dia 26. É isso, Remo jogou muito, mereceu a vitória. Vamos aqui, Beto, como pode todos esses milhões em investimentos em obras do Mangueirão, pessoas sem conseguir entrar no estádio, guerra entre torcedores, um óbito registrado, uma vergonha. Concordo com você, Beto. Muito obrigado pela sua participação. E depois do intervalo, tem mais Copa do Brasil. Eu volto amanhã, tchau.